capítulo 1, do 15 ao 23. Eu quero ler o primeiro e o segundo nós vamos ler juntos, por conta dos nossos ouvintes, tá bom? Eu vou acompanhá-los na leitura dos versículos pares. Diz assim: por isso também eu, aqui o eu é Paulo, apóstolo Paulo, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, igreja, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, diga espírito de sabedoria, e de revelação no pleno conhecimento dele, todos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, todos, qual exerceu ele em Cristo, e acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, todos, o 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Antes de você assentar, nós vamos falar sobre uma oração sacerdotal. O apóstolo Paulo, a exemplo de outros na Bíblia, dentre eles o próprio Jesus, ele faz uma oração apostólica, sacerdotal, abençoando a igreja ao longo dos tempos. E esta leitura que nós fizemos aqui hoje é uma oração de Paulo, no primeiro momento para a igreja em Éfeso, mas é uma oração que alcança as igrejas cristãs em todo o tempo e em todos os lugares da terra. Por isso eu quero fazer uma oração com você, porque dentro dessa oração paulina existem profundidades de conhecimento que nós não conseguiremos alcançar, mas nós vamos nadar na superfície, pelo menos, buscando revelação dentro daquilo que ele fez a oração. Levante a sua mão e ore comigo. Querido Deus, Pai amado que estais no céu, da mesma maneira que Paulo fez aquela oração, Pai, esta que nós lemos, eu quero agora orar para que o Senhor venha nos trazer aqui uma noite especial na Tua presença. Querido Deus, que seja mais do que uma reunião formal, um dia a mais que se encerra, mas que seja uma noite de revelação, que o Senhor venha esquentar o nosso coração, assim como o Senhor aqueceu Jesus, o coração daqueles discípulos no caminho de Emaús, quando a Tua palavra era ministrada, o coração deles aquecia, porque era o Senhor que falava. Por isso agora venha, Senhor, trazer a Tua presença a cada coração e aquecê-los com a Tua palavra, no nome de Jesus. Podem tomar os seus assentos, amados irmãos. Deus em Cristo vos abençoe. Uma oração sacerdotal, uma oração apostólica, também nós poderíamos chamar assim. Escute aqui, eu gostaria que
houvesse uma quietude, as crianças já saíram. Então agora durante a palavra que a gente esteja ligado na palavra. Tá? Não converse com seu vizinho, não movimente, tá bom? Porque isso traz uma distração no ambiente. Tanto para quem ministra como para quem está com temor assentado para ouvir a palavra. Então vamos acompanhar aqui o que nós vamos compartilhar. Irmãos, nós ministramos, quem acompanhou o material dos grupos familiares de oração, ministrou há uns 15 dias atrás, ou mais, talvez aí umas 2 ou 3 semanas, alguma coisa sobre Mateus capítulo 6. E lá naquele texto Jesus fala que a nossa vida, ela deve ser dirigida com cuidado, porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Quem acompanhou essa ministração em algum grupo familiar aí? Amém? Alguns irmãos usaram o material. Jesus ele diz, olha, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E se nós perguntarmos, irmão Simvaldo, aqui essas centenas de pessoas e nas ruas, onde está o seu tesouro? Eu acredito que a maioria vai dizer que é no céu, que o tesouro é Deus. Pastor, o meu tesouro é Deus e o meu tesouro está no céu. Mas Jesus ele diz, olha, busque juntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem onde os ladrões minam, explodem, parece até coisa dos nossos dias, né? E roubam. Então procure juntar dinheiro onde ninguém rouba, e onde a traça não corrói e não destrói. Porque nos dias de Jesus, era muito comum enterrar dinheiro, guardar dinheiro num lugar em que quando ia pegar estava corroído, estragado. E aí ele diz, guarde o seu tesouro onde nem a traça destrói, nem a ferrugem e nem ladrão rouba. E ele recomenda, amados, dizendo, juntem tesouros no céu. Eu faço 2 perguntas. A primeira, como juntar tesouro no céu? Que história é essa? Não é? O que eu posso fazer para juntar tesouro no céu? Uma segunda pergunta, será que o meu coração está no céu? Será que eu tenho algum tesouro espiritual em Deus, nas regiões celestiais? Irmãos, e aí a gente pode ficar com uma dúvida, uma interrogação muito grande, não é? Será que eu tenho depósito diante de Deus? Será que Deus tem agradado do que eu faço? Ou o meu coração está apenas nas coisas materiais? Será que o meu tesouro não sai aqui da terra? O meu tesouro é o prazer, o meu tesouro é a fama, meu tesouro é só a riqueza? Ou eu tenho alguma coisa que me leva às regiões celestiais em Deus, e eu tenho prazer nas coisas espirituais? Porque quem é que não tem prazer no seu tesouro? Não é? De olhar, de limpar, de cuidar, de guardar. Nós gostamos de observar aquilo que tem valor para nós. Então, como eu vou construir e edificar e juntar tesouro no céu? E será que eu tenho tesouros no céu? Amados, cada um tem uma pergunta, uma resposta. Eu creio que alguns têm mais dúvidas do que convicções. Será que eu tenho mesmo? Não é? Mas eu, apenas introduzindo aqui esse assunto, eu creio que nada revela, preste atenção no que eu vou te dizer, isso aqui é esclarecedor. Nada revela tanto onde está o seu tesouro e onde está o seu, consequentemente, coração,
do que as nossas orações. As nossas orações, eu havia até imaginado e anotado alguma coisa, como dizendo que a nossa oração é um raio-x, não é. A nossa oração é uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, que mostra onde estão os nossos tesouros. Amados, o conteúdo de uma oração é revelador. A nossa oração, ela revela quais são os nossos valores. Sabe aquela cartela da campanha? Essa aqui, ó. Não é? Tem uma cartelazinha aqui, me dá uma aqui, Rogério. Essa cartela da nossa campanha, o que nós escrevemos aqui sucessivas vezes, alvos da campanha, edificando 2016, alvo da campanha da oração da vitória, e aquela oração que nós fazemos em casa, revela quais são os nossos tesouros. Você quer saber onde está o seu coração? Olhe nas últimas coisas que você pediu para Deus. Pense na oração que você fez hoje de manhã antes de sair de casa. Pense na sua campanha que você fez no final do ano, edificando 2016. Se os seus tesouros forem apenas materiais, os seus pedidos foram e são apenas materiais. Mas se os tesouros são espirituais, há alguma coisa nessa cartela e na sua oração também com as coisas espirituais. Porque a nossa oração revela o que nós queremos. A nossa oração, ela de alguma maneira expõe de uma forma poderosíssima onde está o nosso coração. Tremendo isso, não é? Aquilo que eu peço para Deus, aquilo que eu busco em Deus, invariavelmente, mostra os meus valores, os meus tesouros. A minha casa, o meu carro, o meu casamento, o meu filho, a minha promoção, a minha riqueza, a minha empresa, amém. Tudo legítimo, mas o batismo com o Espírito Santo, revelação na palavra de Deus, conhecimento da vontade de Deus, uso na pregação do Evangelho, ganhar almas para o reino de Deus, conversão de alguém da família, crescer no ministério, receber dons do Espírito Santo de Deus, ter uma palavra profética, ter a vontade de Deus revelada na nossa vida. Será que ainda tem tempo para a gente orar e falar disso? Orar para a volta de Jesus, para o bem de alguém que nós amamos. Amados, a nossa oração, isso eu estou falando para aqueles que oram, porque tem um estágio pior que aqueles que nem mais oram. Aí é muito mais difícil, não é? Amados, o nosso coração está onde a nossa oração aponta. E eu disse isso daqui primeiro para a gente analisar o conteúdo da nossa oração, não é? Para a gente avaliar, mas também para introduzir a oração feita por Paulo. Sabe por quê, irmãos? Paulo fez essa oração quando escrevia à igreja em Éfeso. Ele estava, provavelmente, os textos indicam, que ele estava preso na cidade de Roma, onde ele seria decapitado, seria morto. Paulo estava preso, e mesmo estando preso, ele escreve cartas para as igrejas. E ele recomenda, ele aconselha, mas o texto que nós lemos é uma oração sacerdotal. Paulo, ele enaltece a questão da fé, do amor. Ele enaltece dizendo, olha, eu não paro de dar ação de graças por vocês, né?
Éfeso é aquela igreja lá de Apocalipse que perdeu o primeiro amor, que Paulo escreveu, que João escreveu lá por volta do ano 100 depois de Cristo. Aqui Paulo está no ano 60. Então a igreja ainda não tinha perdido aquele calor do primeiro amor, ainda não tinha perdido aquela vontade missionária de ganhar almas, de ser crente, de ser fiel. E Paulo, o texto que nós lemos, os irmãos lembram muito bem, ele fala: olha, eu não paro de agradecer a Deus por vocês, pelo amor, pela obra, pela fidelidade. Mas ele diz que ele ora pela igreja, a partir do versículo 17 que nós lemos. E quando ele ora, ele diz o que ele pede para a igreja. Pasmem a igreja, os irmãos aqui em Trindade e os nossos ouvintes. Em nenhum lugar Paulo pediu bens materiais. Em nenhum lugar da oração que nós lemos, Paulo pediu riqueza material. Será que o tesouro de Paulo era aqui ou era no céu? Sim? Era na terra ou era no céu os tesouros de Paulo? Ele estava caminhando para perder a vida. Deus já havia revelado. Ele já estava caminhando no corredor da morte, como esses filmes americanos e noticiários, que você vê alguém indo na direção daquela cadeira de roda, ou naquela cadeira elétrica, não é? Ou então naquele estado islâmico ali com uma faca no pescoço. E Paulo estava já sabendo do que ia acontecer. E qual é o conteúdo da oração de Paulo? Amado, céu, salvação, coisas de Deus. Eu quero abrir um parêntese para dizer: não é errado buscar as coisas materiais, não é errado orar pedindo prosperidade, não é errado pedindo promoção, não é errado pedir a casa, o carro. Amém, Deus dá isso também. Agora, também, não só. O que nós não podemos é dizer que o nosso coração está em Deus, nas coisas eternas, mas a nossa oração da vitória só tem coisas daqui. Só tem coisas temporais, materiais. Paulo, amados, ele nessa oração dele aqui, orando para a igreja em Éfeso, preso em Roma, e por extensão, orando por toda a igreja cristã, evangélica, em todos os tempos, ele faz uma oração esclarecedora. O que é que nós vemos na oração dele? Os valores de Paulo são revelados nas orações que ele faz. E essa que nós vamos ver aqui, e que nós vamos aprender algumas verdades sobre a oração de Paulo. Hoje nós vamos falar uma única coisa. A oração sacerdotal de Paulo que nós vamos abordar hoje é aquela palavrinha que estava em maiúsculo que eu pedi vocês para repetir. O que nós vamos aprender com a oração de Paulo? Que ele pediu no versículo 17. Eu oro para que Deus dê o espírito de sabedoria para vocês. E quando nós lemos, eu parei aqui e eu pedi à igreja para repetir, estava em caixa alta, letra maiúscula, né? Espírito de sabedoria. Tem algo lindo aqui. Primeiro, Paulo começa pedindo espírito de sabedoria. Amados, os dons do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, o primeiro dom que Paulo diz que o Espírito Santo tem, é o dom da palavra de sabedoria. E não por acaso, na lista dos dons espirituais está a palavra da sabedoria. E agora Paulo, orando para a igreja, ele fala: eu oro por vocês, e a minha oração é que Deus dê a vocês o espírito de sabedoria. Amados, como a sabedoria
faz falta nos nossos dias, sempre fez. Como a sabedoria faz falta na família, na igreja, como a sabedoria faz falta na sociedade. Mas pastor, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de julgar uma situação. Sabedoria é a capacidade de agir corretamente. Isso é sabedoria. Amados, a sabedoria não se transmite. Eu não posso fazer você ficar sábio ou sábia. É você quem decide ser sábio. Eu posso, nesse culto, transmitir conhecimento. Mas conhecimento não é sabedoria. Conhecimento é quem vai fazer uma prova e ele conhece todo o conteúdo, aí ele vai marcando a resposta certa. Ele conhece. Agora, sabedoria é quando você depara com algo que você nunca viu. Ninguém nunca me falou. O pastor não ensinou isso no culto da família. O meu pai nunca me falou disso. Mas você consegue julgar corretamente e você consegue agir prudentemente. Isso é sabedoria. Tem pessoas que não têm nenhum conhecimento secular, teológico, acadêmico, não tem nenhum diploma, mas é sábio. Quem conhece alguém aí assim? Aquela pessoa iletrada, caipira, mora lá no meio do mato, mas tem uma sabedoria maravilhosa. Ele consegue lidar com as situações de maneira inteligente, sábia. E sabedoria não adquire em faculdade. Tem muitos doutores tolos. Tem muitos pós-doutores ignorantes. Porque a escola e as faculdades, elas transmitem conhecimento. Amados, mas sabedoria vai além de conhecimento. Quando a gente consegue unir sabedoria com conhecimento, aí fica maravilhoso. Mas entre conhecimento e sabedoria, o melhor é a sabedoria. Porque a falta de sabedoria leva a pessoa a colocar tudo a perder. E Paulo, quando ele estava ali pensando na igreja, pensando em nós no século 21, cercados de tantos desafios, de tantas coisas novas, como a família tem padecido por conta dos desafios que estão diante de nós, ele para e começa a orar, e a primeira coisa que ele pede é a seguinte: Deus, dê sabedoria. E ele diz mais, ele diz, dê espírito de sabedoria para a igreja. Quantos aqui querem sabedoria da parte do Senhor? Diga amém. Amados, algo de Deus. É alguma coisa que nos ajuda e nos orienta a tomar as decisões corretas. E eu quero então falar hoje, dentro dessa oração apostólica, sacerdotal do apóstolo Paulo, acerca do espírito da sabedoria. Você é sábio, irmã, você tem sabedoria, ou a vida é dirigida só no conhecimento? Quem age só no conhecimento, ele é legalista. Ele cumpre a lei. Não, isso tem que ser assim, com fulano foi assim, porque ele não tem a sabedoria de analisar que cada caso é um caso diferente. Exemplo, você que tem mais de um filho, os filhos não são iguais. Cada filho comporta de um jeito. E a gente deve abordar a situação conforme os envolvidos. Isso é sabedoria. Tem filho que olhar e falar é pior do que uma disciplina. Tem filho que o couro é grosso. Tem que ser cinto. Tem que ser castigo.
Não é assim? Sabedoria para dosar e para lidar cada situação. Tem filho que você conversa e aquilo é pior do que uma disciplina com vara no outro. Porque cada caso é um caso. Não, aqui tudo é assim, isso não é sábio. Tem igrejas por aí que no final da Bíblia tem as punições pelos pecados, não é? Isso, tantos meses, aquilo, tantos castigos, isso não é sábio. Cada caso é um caso. A pessoa que tropeçou aqui, ela tem uma história diferente. Um é míope, o outro viu o toco e quis tropeçar e cair. Outro estava olhando, cada caso é um caso. E a sabedoria nos leva, preste atenção aqui, a julgar corretamente. Julgar tudo, no trabalho, com funcionário, não é? A julgar a situação. Esses dias estávamos diante de uma situação aqui na obra, até falei com o Agnaldo, nosso mestre de obra. Eu falei assim, olha, tem derrota que é vitória. O tolo não entende isso. O tolo não compreende que tem derrota que é vitória. E tem vitória que é derrota. Que você fala, eu vou, e custe o que custar. E o preço é tão alto que era melhor ceder. Isso não é sábio. Amados, quanto mais tolo, mais legalista. Quanto mais tolo, mais carnal. Quanto mais tolo, mais irascível. Quanto mais sabedoria, mais domínio próprio. Quanto mais sabedoria, mais controle da situação. Quanto mais sabedoria, mais domínio do que fala. Isso é sabedoria. Às vezes o silêncio, ele vai falar mais forte do que palavras. E quem disse que brigar resolve situação? Eu falo, o outro fala e aquilo só piora. Tem um ditado que diz assim, briga pequena não resolve, grande dá prejuízo. Então para que eu vou brigar? Só tolo briga, tolo e animal. Quem é sábio entra num acordo, recorre em vias judiciais, não para carro, não vai para briga, não faz gesto obsceno, não fala palavrão. Isso é coisa de tolo. Isso é coisa de gente carnal, ignorante. E quanto mais ignorante, mais longe está da sabedoria. Amados, a sabedoria é julgar. Ele me fechou o carro. Eu estava aqui, o cara veio e me fechou. Ah, eu vou. O cara está drogado, endemoniado, tem uma pistola lá dentro, é traficante, não tem nada a perder, tem uma legião de demônio. Não é covardia, é sabedoria. É sabedoria. Quanto mais carnal, mais tolo. O tolo é carnal e o sábio é espiritual. Amém, amados? Quantos concordam com isso e diz amém? E Paulo, ele preocupado com isso, ele diz, olha, que Deus deu o espírito de sabedoria para vocês. Amados, a minha oração nesse final de dia, eu vim mais cedo de Goiânia, e estava ali remoendo e ruminando essa palavra, e o meu coração diante de Deus era, Deus, cada um que estiver hoje no templo, cada pessoa que estiver ouvindo na Rádio Vida, dê espírito de sabedoria. Pai amado, dê espírito de sabedoria. Como a igreja precisa de gente sábia, como as famílias precisam de gente sábias, como a sociedade tão adoecida precisa de gente com sabedoria. E a minha oração era para que o Espírito Santo de Deus derramasse aqui, amados, o dom da sabedoria na vida de todos aqueles que caminharam a este santuário nessa noite. Para que Deus dê o espírito de sabedoria para nós, para a gente saber entrar e saber sair de qualquer situação em paz. Para a gente ter sabedoria de fazer investimento,
para a gente ter sabedoria para fazer aliança, para a gente ter sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Como eu preciso do espírito de sabedoria na minha vida ministerial, familiar, profissional, social. Como eu preciso de sabedoria para segurar a carne e andar no Espírito Santo. Amado, quanto mais ignorante, mais carnal. Quanto mais carnal, mais tolo. É isso, não é? Fala o que vem na cabeça, não mede consequências. Tem um provérbio que diz assim, eu gosto, e ele me veio à mente agora. Ele diz assim: o sábio cala, o tolo fala, e o louco agride. Conforme a circunstância, a Bíblia chega a dizer que até o tolo calado é tido por sábio. Irmãos, quem tem sabedoria não fica falando, não. Ele analisa, ele fala quando tem que falar. Não tem que provar que é melhor, que sabe, que tem que esboçar, não. Ele ouve, fala quando é necessário. Quanto mais tolo, mais tem que impor, tem que falar, não é? Vamos buscar o espírito de sabedoria e falar menos, mas com mais autoridade, com mais verdade. E Paulo ora pela igreja, eu vejo ele intercedendo, e ele coloca na lista de prioridade. Primeira coisa, a gente não fala primeiro aquilo que é menos significante. Em uma oração, o que vem primeiro é o que tem mais valor. E a primeira coisa que ele pede aqui no versículo 17, Deus, dê o espírito de sabedoria. Pergunta para quem está do seu lado, você quer o espírito de sabedoria? Se falar que não, é porque aí não tem mais remédio não, né? Aí não tem mais cura. Eu quero porção dobrada, né, irmão Daniel? Eu quero porção dobrada. Irmãos, como eu sou tolo. Se tirar o Espírito Santo de mim não fica nada. Eu preciso do Espírito da sabedoria. E o Espírito da sabedoria é que dá o dom da sabedoria. Olha aqui como que o carnal, ele é tolo. Você quer ver? Provérbios 1, versículo 7. A igreja pode ler? Vamos, 1, 2, 3. O temor... Aleluia, aleluia, olha que maravilha, Salomão escrevendo isso aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que ele está dizendo? Quem não teme a Deus não é sábio. Isso é revelador, preste atenção. É doutor, é autoridade, é pós-graduado, tem título em Harvard, trabalha para a NASA, mas não teme a Deus. Ele tem conhecimento, mas é tolo, é louco. Amados, quem não teme a Deus, não tem sabedoria. Aí tem aquela pessoa que nem aquela cartilha Caminho Suave. Quem estudou na Caminho Suave aqui? Eu estudei. Cadê o pastor Jário? O senhor não levantou a mão, pastor Jário? Ainda não existia Caminho Suave quando ele fez o primário. Era escrito na pedra, né? Levantou a mão não. Irmãos, gente que nunca estudou Caminho Suave. P-A-P-A, T-O-T-O, P-A-T-O. Eu estudei no Caminho Suave. Gente que não sabe escrever o nome, mas teme a Deus, e ama a Deus, e adora a Deus, e tem vida com Deus. A Bíblia diz, esse é sábio, aleluia, olha que loucura. Porque o temor a Deus é o princípio, por isso eu disse que quem não é sábio é carnal. Porque quem é espiritual teme a Deus, e se ele teme a Deus, ele é sábio. Olha só que lindo isso.
não é? E às vezes nós admiramos aqueles loucos, otários e loucos e tolos, só porque filosofam, não é? Nas ciências humanas, mas ignoram as coisas de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e quem despreza a sabedoria é louco. Interessante que quem não é sábio não aceita a repreensão. Você repreender um tolo é terrível, ele te agride. Eu costumo dizer, como líder na minha profissão e na igreja, eu tenho dito o seguinte: olha, nunca chame a atenção de quem não está subordinado a você, porque é uma afronta, ele vai te enfrentar. Nunca repreenda um tolo, porque ele não sabe o valor que tem você ensiná-lo. Ele está fazendo errado e se você ensinar, ele acha ruim. O louco despreza a instrução. Então, amados, isso tem nos livrado de muitos problemas. Nunca chame a atenção de quem não está subordinado a você. Deixa para lá, não é? Não tem que entrar. Fale com quem de direito. E por outro lado, quem não é sábio não resolve chamar a atenção. Aquele funcionário que vai e é ignorante: oh, meu amado, querido, vamos, não preciso mais do seu trabalho. Pronto, em paz. Vai entrar em rota de colisão. Como nós temos sofrido por falta de sabedoria em lidar com o marido, com a esposa, com o filho, com o patrão. Como nós sofremos com funcionários. Falta de sabedoria, não é? Porque a falta de sabedoria leva a situações críticas. E Paulo, sabendo que a igreja precisa de homens e mulheres sábios, ele fala: Deus, dá o espírito de sabedoria para esse povo, para eles saberem se comportar. E a Bíblia diz que tem dois tipos de sabedoria: a sabedoria de Deus, que é a sabedoria do alto, e a sabedoria do mundo. E é interessante, irmãos, que a gente gasta uma grana para ter a sabedoria do mundo, o conhecimento, não é? A gente gasta tempo, sacrifica a família, viaja para outra cidade, vai para o exterior. Amém. É bom, ajuda o currículo, a nossa vida, não é? Graças a Deus que Deus tem nos abençoado com o conhecimento desse mundo. Mas qual tem mais valor para nós? A sabedoria das coisas de Deus, espirituais, eternas, ou a sabedoria humana, passageira, da terra, do homem, filosófica? A nação mais intelectualizada que existiu foi a grega. A Grécia é a mãe da filosofia. A Grécia, as pessoas tinham prazer em ficar discutindo o conhecimento. Sabe o que eles faziam? Iam para as praças para mostrar quem sabia mais. Tem algum grego aqui? Não é? Não, eu sei mais, e eu penso assim, eu penso assado. O grego, a Bíblia chega a dizer que o judeu quer sinal, e o grego quer sabedoria, filosofia, não é? Paulo chega a escrever assim. Amados, eles iam para um lugar, aí um sábio entrava dentro de um barril, o outro entrava no outro barril, aí eles traziam aquele barril um perto do outro, e eles, sem ver um ao outro, fechado no escuro, sem ler nada, ficava discutindo quem sabia mais. Aí o povo de fora, aqui tinha um barril, aqui outro, falava: agora nós vamos falar sobre economia. O que é que você... Aí esse aqui falava: sabedoria da terra, não é? Tem o seu valor, não é de todo ruim, ajuda a humanidade. Mas nós precisamos avaliar qual é a sabedoria que tem mais valor para nós, não é? Olha aqui, amados, 1 Coríntios 1,19, a igreja pode ler? 1, 2, 3. Destruirei
Olha o que Deus está dizendo da sabedoria humana. O conhecimento de engenharia, de arquitetura, de medicina, vai ter um dia que isso aí não serve para nada. Nós seremos espirituais. O que vai adiantar a lei da física para quem atravessa uma parede de concreto? Lei da ação e reação, inércia, gravitação universal e por aí vai. O que adianta isso? Tanto buscar e saber, vai ter um momento que isso aí vai ser aniquilado. Agora olha aqui o versículo 20, leia a igreja. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus? A sabedoria do mundo é louca, irmãos. Estão aprovando leis aí, segundo a sabedoria humana, para agradar o ser humano, mas é loucura. Destrói a família, enfraquece a igreja. A sabedoria do mundo é uma sabedoria louca aos olhos de Deus. A lógica, as leis humanas, sabe aquele negócio de você olhar e analisar na carne, humanamente falando, é loucura. Olha o versículo 21, vamos ler todos. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem. A sabedoria do homem nunca revelaria Deus para o homem. Amados, a filosofia, a lógica, as ciências, o laboratório nunca vai convencer o homem do poder e da grandeza de Deus, nunca. Nunca. Aqui está dizendo, olha, o mundo não conhece a Deus e não revela a Deus. Mas Deus salva os que creem pela loucura da pregação. Porque o evangelho é loucura para os homens aí fora. Amados, é loucura você viver pela fé. É loucura você ser honesto. É loucura você ser fiel ao seu marido, mulher. Aí para o mundo é loucura você ter uma esposa. É loucura você usar o seu dinheiro para a sua família. Aí no mundo é loucura uma jovem casar virgem. É loucura um jovem não usar um baseado e sair para a balada. É loucura, eles dizem, você não está aproveitando a vida. Aí vem o crente e fala, eu não faço isso porque eu creio no evangelho. Eu creio na pregação da cruz. Eu creio na palavra de Deus. Aí eles falam, isso é loucura. Aí Deus fala, a sabedoria deles não me revelam, mas eu salvo vocês pela loucura da pregação. Quantos aqui creem na loucura da pregação? Irmão, o mundo olha para nós e acha a gente louco. Às vezes você está numa roda social, e aí quando você fala, eu sou pastor, você é evangélico, fala, nossa, tadinho. Amados, e é esse o sentimento do mundo. Eles não nos aplaudem. Você vai ali, ora por alguém, faz uma campanha, e Deus cura essa pessoa de câncer. Você vai ali e aconselha um casal que estava separando e eles unem novamente. Isso não dá mídia, isso não vem de jornal, não sai na televisão. Mas uma pessoa que adulterou, prostituiu e ganhou um prêmio lá porque se mostrou há alguns dias, a mídia aplaude, faz festa e recebe como heroína. Você que visitou o Araújo Jorge, você que levou uma cesta para quem precisa, você que fez o bem, você que levou o evangelho e discipulou alguém lá dentro da delegacia, isso é loucura. Mas nós somos salvos pela loucura da pregação, amém, irmãos? Então cuidado com a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus, mas a loucura para o mundo é o poder do evangelho que nos salva. E é isso que Paulo está pedindo.
Deus, dá o espírito de sabedoria para a igreja, como eu quero o espírito da sabedoria. Amados, eu não quero ver com os meus olhos, eu não quero pensar com o meu cérebro apenas, eu não quero avaliar com o meu coração apenas, eu quero ver com os olhos de Deus, eu quero pensar com a mente de Deus, eu quero receber o coração de Deus, para ter a sabedoria de Deus na minha vida. E o espírito de sabedoria é isso. Tem marido tolo, perdendo família, porque está julgando e decidindo errado. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. A tola destrói com a própria mão. Quantas mulheres têm destruído a própria família? Quantos maridos têm sacrificado a própria família? Tolice. Sabe por quê que é tolice, amados? Nesse culto da família, eu digo com propriedade. Sabe por quê? Porque na velhice não existe lugar tão seguro como família. Os camaradas vivem esbaldando nas boates e boemias e mulheres e não tem família. Aí quando ele cai na velhice, ninguém cuida, não é? Ninguém dá jeito. Isso é tolice. O projeto de Deus para nós é família com sabedoria do Espírito Santo. Amém, amados? Mas vamos caminhar aqui. Hoje é um culto de estudo bíblico. Essa é a sabedoria de baixo, do homem, feita em laboratório. Agora vamos ver a sabedoria do alto, Tiago 3,17. A igreja pode ler? Vamos, 1, 2, 3. A sabedoria, porém, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Aleluia. Diga assim, a sabedoria lá do alto. Vamos, 1, 2, 3. A sabedoria lá do alto. Não é nossa. Não é do homem. A sabedoria de Deus, meu amado. Sabedoria de Deus. Irmãos, qualquer decisão que nós tomemos, que não seja pura, que não seja pacífica, sabedoria que não seja tratável, que não tenha misericórdia, que seja imparcial, fingimento, homem e mulher de Deus, ser fingido, hipócrita, para ser eleito, que compra voto, que se vende, isso é sabedoria satânica da terra, não é? Isso é sabedoria diabólica, de se dar bem, enquanto as pessoas morrem numa fila para receber uma cirurgia, enquanto as pessoas estão morrendo de fome, enquanto tem uma praga que aniquila o ser humano, o dinheiro da sociedade some no ralo da corrupção, e tem crente se vendendo, e tem crente comprando, sabedoria infernal, sabedoria da terra. Não, eu não quero a galeria dessa igreja para apoiar nenhum partido. Eu não quero a cobertura desse templo para vender o altar dessa igreja. Se eu recebo alguém aqui, eu recebo por consideração e não por R$1 ou R$1.000. Amados, não é sábio do alto, não é? Aquilo que é feito às escondidas, aquilo que é feito, mas você não pode mostrar o relatório. Sabedoria humana, maquiavélica. Sabe de onde vem? Maquiavélico, de Maquiavel. Escreveu o Príncipe, né? Só princípios de sabedoria humana, que todo líder humano já leu. Eu tenho esse livro, de uma sabedoria má, terrível. Faz isso, faz aquilo, agora é a hora, não é? Mas ela não é pura, não é pacífica, não é tratável, não tem misericórdia, não é imparcial, e ela é cheia de fingimento. Mas Deus quer uma igreja que tem o espírito de sabedoria, amém, amados? E o espírito de sabedoria quer dizer que ainda que nós levemos 10 ou 5 ou 3 anos para terminar, mas nós vamos terminar para a glória do Senhor.
com a sua oferta, com o seu dízimo. A obra é de Deus, não é minha, é do Senhor. Amados, e a sabedoria que vem do alto, ela tem que reger a sua família. Escute aqui, a sabedoria que vem do alto tem que reger a sua vida. A sabedoria que vem do alto tem que ser o prumo que vai avaliar a parede da sua existência. Você sabe o que é prumo? É aquela ferramenta que põe para ver se está torto ou não. O que dirige a sua vida? A sabedoria humana, vingativa, carnal, tempestiva, irascível, não é? Ou é a sabedoria que vem do alto, que é humilde, tratável, que tem bom fruto e que não tem fingimento? Que o espírito de sabedoria esteja sobre nós, amém, irmãos? Ainda tem alguém com coragem aí de querer o espírito de sabedoria? Diga amém. Amados, é esse que vai fazer a diferença para mim e para você, não é? Não é a sabedoria meramente humana. Vamos caminhar aqui para a gente orar. Primeira coisa que Paulo pede: olha, Espírito Santo, dá sabedoria. Que adianta eu gastar a minha vida e no final eu não ter a salvação? O que adianta eu acumular riquezas e mais riquezas? Eu não sei quantos aqui lembram de um grande amigo meu, o Edson do Imperial. Grande amigo meu, um dia conversando com ele, ele disse: Benjamin, quando eu não tinha dinheiro para comprar uma chuteira, eu jogava bola, era bom de bola e era feliz. Hoje eu posso comprar uma fábrica de chuteira, não tenho tempo para jogar e nem saúde. Ele falou isso. Partiu para a eternidade. Amados, é sábio isso. É sábio isso. Tem sabedoria nisso. É uma noite de refletir a nossa vida. Lembra que eu comecei perguntando onde está o seu coração? Lembra? Onde está o seu tesouro? Tem tempo para orar? Tem tempo para ler Bíblia? Tem tempo para adorar a Deus? Que bom que vocês têm tempo para vir no culto. Glória a Deus por isso, né? Muitos não tiveram tempo para vir hoje no culto. Amados, a sabedoria do alto, ela nos leva a levar as coisas do alto em consideração. A gente tem aqui a capelania hospitalar, obreiros aqui que vai lá no hospital, irmão, e aí nessa época aqui de vírus, de doença, está lá, não é, orando, ungindo. Nós temos capelães aqui que vão em presídio, que vão na rua, pregar o evangelho para a gente na rua. Onde está o seu coração? Pastor, está lá no céu, do ladinho de Deus assim, ó. Deixa eu ver sua cartela de oração. Deixa eu ver, deixa eu ouvir a sua oração, só 5 minutos, que eu vou saber onde está o seu tesouro e onde está o seu coração. Amados, Paulo aqui ele pede sabedoria para a igreja. E eu quero terminar, amados, lembrando de Salomão. Salomão foi filho de quem, irmãos? Rei Davi. Salomão foi o 3º rei de Israel. A Bíblia diz que não houve ninguém mais sábio na terra, um homem, porque Jesus é Deus. Não houve um homem na terra mais sábio do que Salomão. Amados, o nosso cérebro é fantástico, é tremendo o nosso cérebro. Mas quando Salomão assume o trono, preste atenção aqui. Quando Salomão assume o governo da nação, ele faz um sacrifício para Deus. Escute aqui. 2 Crônicas, capítulo 1. A Bíblia fala que Salomão mata 1000 bois. Diga 1000 bois. Gente, 1000 bois é trem demais. Eu tenho 30 lá na chácara, irmão, e eu fico andando no meio deles assim, né? Umas piquirinhas, que esses açougueiros vai lá, quer pagar 10 arrobas. Tem 5 anos. E você olha, o Salomão,
fez um sacrifício para Deus de 1000. Quem aqui já teve 1000 bois? Gente, você não tem noção do que é isso. Salomão assume o trono e fala assim: eu quero agradecer a Deus. Pega 1000 bois e queima para agradecer a Deus. E a Bíblia diz que naquele dia, já era noite, no dia que ele fez o sacrifício, Deus aparece para Salomão. Fala: Salomão, eu me agradei do seu sacrifício. E eu quero te conceder um pedido. O que você quer que eu te faça? Irmão, se Deus perguntar para você, hein, Leandro? O que você vai falar? Renato? O que você vai falar? O que você quer que eu te faça, Ageu? O Senhor chegar para você e falar assim: o que você quer que eu te dê agora? Escolhe aí. A Bíblia fala que Salomão pensa, não era bobo, já não era bobo. Ele para e fala: Deus, versículo 10 do capítulo 1 de 2 Crônicas, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Deus fala: só? Ele fala: sim, Senhor. Aí Deus fala: porquanto não me pediste ouro, nem prata, nem riqueza, nem trono e nem exércitos, eu te darei sabedoria. E com a sabedoria você vai ter tudo isso. Amados, e no versículo 12, se eu não me engano, do capítulo 1 de 2 Crônicas, a Bíblia fala: e Deus lhe deu sabedoria. Vocês lembram aquela vez que a mulher matou o filho e queria tomar o filho da outra? Isso é sabedoria. Sabedoria é agir quando você ainda não viveu aquele momento. Isso é sabedoria. Olha a diferença, não é? Sabedoria é como lidar nos momentos de adversidades. Uma mulher matou o filho, dormia junto. Esse é seu, esse é meu, esse é seu. Deve capaz que parecia muito, né, irmãos? Porque, não é? Salomão: não, está resolvido. Pega o menino aqui, corta ele no meio, dá a metade para essa e a metade para aquela. Aí aqui não era mãe, falou assim: aí é justo, certinho, rei, metade é meu. Aqui era mãe, falou assim: rei, dá para ela, porque eu prefiro ficar sem o meu filho do que vê-lo morto. Salomão diz: pega o menino e dá para essa, porque essa é a mãe. Mãe nenhuma quer que o filho morra. Pega essa aqui e prende. Isso é sabedoria. Como você tem agido nos momentos difíceis? Como você tem reagido nas horas que você fala: eu ainda não passei por isso? Aí nós vamos ver se você tem o espírito de sabedoria ou não. Eu disse que o primeiro dom do Espírito Santo é o dom da palavra da sabedoria. E Paulo ora pedindo sabedoria para nós. Eu quero que você fique de pé e nós vamos ler Tiago 1, versículo 5. E já vamos encerrar, porque faltam 7 minutos e a sabedoria me leva a não atrasar o culto, senão você não vem semana que vem. Tá? Tiago capítulo 1, versículo 5, a igreja pode ler? 1, 2, 3. Vamos de novo, leia bem forte. Leia com fé, crendo na palavra de Deus. 1, 2, 3. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Aleluia! Olha só, sabe o que esse texto está dizendo? A mesma coisa que Deus falou para Salomão. O que você quer? Sabedoria. Esse texto está dizendo: tem falta? Eu tenho falta. Eu quero. Quanto mais, amados, eu amadureço, mais eu vejo que eu preciso de sabedoria de Deus. E eu vejo o quanto eu já errei. Alguém disse que quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Sabedoria revela isso. Quem sabe muito é humilde nas palavras.
Quem é tolo tem que mostrar. Jesus sabia tudo, irmãos, e sabe tudo. Ele não esboçou, não falou nada mirabolante. Ele chegava e falava, era do passarinho. Olha o pardal, não é? Olha o lírio. Sabedoria. Às vezes até erra o português, para as pessoas falarem assim, ele é igual a nós mesmos, ele erra também. Olha lá, errou, engoliu o plural. Só para você falar assim, opa, e abre o coração. Não é? Aqui está dizendo, olha, do jeito que Deus disse para Salomão. Salomão, você quer sabedoria? Me pede. Deus está falando para você, mulher, para você, homem. Deus está falando para você, crente, visitante. Você quer sabedoria para viver em paz, viver bem, para envelhecer feliz? Você quer sabedoria para exercer seu ministério? Tem gente que tem o ministério na mão, mas não tem sabedoria. Peça para Deus. Tem pai e mãe de família aqui precisando do espírito de sabedoria, porque só o espírito de sabedoria vai dar jeito na sua casa.